Olá, boa tarde. Vamos continuar de onde paramos ontem, tudo bem? Então, ontem nós falávamos sobre a estrutura básica dos diferentes tipos de vasos, né? Dos vasos associados ao sistema circulatório, principalmente. Vamos dar continuidade hoje, falando um pouquinho mais sobre cada um tipo de vaso. Eu acho que uma das primeiras coisas é lembrar que cada vaso, a partir da saída do coração, né, que é a bomba principal que permite, né, esse movimento, esse transporte do sangue ao longo de todo o corpo, cada vaso apresenta singularidades. Né? Os vasos que saem do coração são vasos chamados de artérias, são vasos grandes e apresentam sempre um correspondente. O correspondente é o vaso que a gente chama de veia, o vaso que é o grande responsável por chegar ao coração, né? E a partir do momento que esses vasos se afastam do coração, a gente vê que há uma diminuição no calibre deles até chegar à região dos tecidos de uma maneira geral, onde o calibre dos vasos é o menor possível, e nós teremos então os chamados capilares. Bem, primeiramente, nós vamos falar um pouco sobre. Vou voltar aqui, desculpa. Sobre os vasos que a gente chama de artérias e que compõem então o chamado sistema arterial. Tá? Esse é um slide também que eu acho bem legal antes de começar, porque ele traz um resumo do que a gente vai trabalhar aqui em relação a, aos tamanhos dos vasos especificamente, assim como a espessura das suas paredes e principalmente os componentes associados a essa parede, né? A produção dessa parede, a estruturação dessa parede. Então, aqui, essa observação onde a gente vê que as artérias elas possuem uma grande concentração, além do endotélio, que é comum a todos os vasos, vejam isso, né? Uma grande presença na túnica médica da musculatura lisa, né? E que não existe aqui nos capilares e nas vênulas pós-capilares e que consegue ser observada depois e que no tecido conjuntivo associado a esses a gente tem tanto as fibras elásticas quanto as fibras de colágeno e aqui a grande diferença entre os grandes vasos, né, que existe uma grande concentração dessas fibras também. Tá? As fibras de elástico são mais associadas às veias para permitir a tal da resistência, né? A resistência no sentido da resistência ao fluxo, mas a elasticidade para suportar também a questão da pressão que é exercida sobre esses vasos. E no caso das veias, a gente observa aqui uma maior concentração de fibras de colágeno para dar resistência no sentido de permitir que haja uma distensibilidade maior sem mexer com a estrutura do vaso em si. Tá? Bem, vamos lá. De uma maneira geral, histologicamente, a gente precisa observar algumas coisas ao longo nas lâminas. Essas são as principais observações. Elas não são uma regra que não tem exceções, né? Infelizmente, na biologia a gente sempre trabalha com as possíveis exceções também, mas de uma maneira geral, o que a gente observa nas lâminas é que as artérias, elas apresentam uma estrutura esférica mais regular. Essa estrutura esférica mais regular, ao comparar com as veias, que têm normalmente contornos mais irregulares, eu acho que aqui é interessante que a gente mude para vocês darem uma olhada aqui no apontador, né? Então aqui a artéria tem um contorno, uma luz mais regular e as veias um contorno, uma luz mais irregular. Por que que isso acontece? Exatamente por causa da presença e grande presença em geral de é, musculatura nas artérias, né? Associada às fibras elásticas e a diminuição no tamanho dessa camada, geralmente na camada média,
que a gente observa nas veias. Então, quando da confecção das lâminas, né, onde geralmente você tem o extravasamento do sangue, né, é difícil a gente encontrar, como a gente está observando aqui, sangue no interior desses vasos, ou em grande quantidade de sangue, vou melhorar, né? A tendência, então, é que a veia se colabe. E essa é uma característica que vocês veem também na anatomia, se vocês lembrarem, né? Uma forma de distinguir artéria e veia é tentar fazer o colabamento, né? Com o pinçamento. E se observa que as veias, geralmente, você tem o colabamento e a artéria, ela retorna à sua posição original. Isso é devido à presença da musculatura, com certeza em excesso, tá? Mas, além disso, a gente vai observar que, então, a camada média, ela é, sem dúvida nenhuma, a camada mais desenvolvida nas artérias, tá? Só que esse processo, e enquanto nas veias, a camada adventícia é a camada mais desenvolvida. Mas quando a gente fala em comparação, é diferente, porque vejam só, a camada média ela é mais desenvolvida em relação às veias e a camada adventícia é mais desenvolvida em relação das veias em relação às artérias. Mas não em tamanho especificamente, porque às vezes o que eu quero dizer com isso? Às vezes aqui a gente vai ver assim, tem camadas musculares em artérias que chegam a ter 40 camadas de músculo, né? E aí, logo acima você tem uma camada adventícia enorme também. Mas assim, o que a gente vê? Que essa adventícia, ela é geralmente menor do que a camada média, ou ela está próxima ao tamanho da camada média, né? E já nas veias, você não consegue visualizar isso. Você geralmente vê uma camada média, né, a camada de musculatura, tal, dependendo, obviamente, o número de camadas dependendo do tamanho desse vaso, mas a adventícia ela é sempre maior em relação à camada média dessa veia. E às vezes é interessante e importante lembrar que a adventícia é formada de tecido conjuntivo, né? E que o tecido conjuntivo denso, ele está presente principalmente nessa parte inicial ali, né, da camada, a partir da camada média, inicia a camada adventícia, nessa parte inicial você tem, então, o tecido conjuntivo denso. E posteriormente você tem tecido conjuntivo, que é o tecido conjuntivo frouxo. E esse tecido conjuntivo, ele pode se associar e se misturar ao tecido conjuntivo daquele órgão da onde está fazendo parte aquela veia. E você não consegue nem pensar assim, ó, aqui começa, ou aqui começa assim, mas onde termina essa adventícia? Tá? Então, é interessante que a gente consiga lembrar disso, tá? Mas as primeiras coisas que a gente vai ver, tentar, para fazer essa distinção entre esses vasos, principalmente os vasos de maior calibre, né? Em relação à estrutura esférica irregular nas artérias e contornos irregulares nas veias, e a camada que é sempre mais desenvolvida. Que eu estou mostrando aqui que eu queria chamar a atenção, né? Então vejam aqui é uma artéria, tá? Aqui notem que eu tenho lindo, maravilhoso, linda essa lâmina aqui. As células de tecido epitelial pavimentoso que formam a parte do endotélio da camada íntima. Eu não consigo vislumbrar aqui o subendotelial, né? Mas eu já vejo também a parte da lâmina elástica externa, né? E aí, lembram que essa lâmina elástica externa é formada principalmente com riqueza de tecido conjuntivo do tipo elástico, quando as fibras formam aquelas fenestras, né? E ela delimita o final da túnica íntima e o início da túnica média. Então, a túnica média é nada aqui e logo depois a chamada adventícia. Olha como ela é, em relação à túnica média, muito estreita. Quando a gente pensa já na veia, né? A veia também tem o seu endotélio, né? As células aqui bem achatadinhas. Vejam que o número de camadas da túnica média, que são vasos correspondentes, esses, não vamos esquecer que a gente tô pensando, essas observações são associadas à correspondência dos vasos, tá? É bem menor. E aqui a adventícia, ela meio que se mistura, né? Acaba se misturando aqui com o restante do processo. Então, a gente tem a adventícia aqui, né? Bem organizada, não exatamente nesse ponto, aqui nesse ponto ele é bem pequeno, mas nesse ponto ela é amplia, né?
porque aqui tinha um sistema de tecido conjuntivo adiposo que diminui, né? Mas ela se expande aqui, tá? Mostrando que ela é a camada geralmente mais desenvolvida nas veias, certo? Então, depois dessas observações, comecemos a falar então da estrutura dos vasos do sistema arterial, né? Que são compostos pelas artérias de grosso, médio e fino calibre, tá? As arteríolas e também os capilares sanguíneos que fazem parte, embora sejam capilares, fazem parte desse sistema de vasos que a gente chama de arterial. Aquele vaso que é responsável, então, por levar ao corpo os nutrientes, né? Por ter um processo de oxigenação do seu sangue, tá? De uma maneira simplista, as artérias especificamente, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, as artérias elásticas e as artérias musculares ou artérias de distribuição. A figura aqui está demonstrando a característica mais clássica de distinção entre elas, né? Notem de novo a evolução ou, perdão, o grande desenvolvimento associado à túnica média e a grande diferença é exatamente o que dá nome, né? Que é a presença de fibras elásticas. A grande concentração de fibras elásticas entre as camadas de musculatura da túnica média dão ao vaso uma estrutura diferenciada para suporte de pressão, né, e formam os vasos elásticos. A diminuição na concentração dessas fibras elásticas na túnica média vai fazendo com que ocorra a formação das chamadas artérias musculares de distribuição. E é importante salientar que essa diminuição na concentração dessas fibras, ela é aos poucos, né? Ela não é uma modificação brusca, assim, né? Ela vai modificando aos poucos. Então, a gente observa de uma maneira simplista que quanto mais afastado do coração, menor a concentração dessas fibras. E também vai ser a menor também o tamanho a princípio dessa túnica, tá? Bem, as grandes artérias elásticas, que são a artéria aorta, a artéria pulmonar e os trechos iniciais desses dois grandes órgãos, desses dois grandes vasos, tá? Principalmente os ramos do arco aórtico, eles anatomicamente, né, apresentam uma cor amarelada, que é decorrente principalmente desse excesso de fibras elásticas, tá? A lâmina elástica, ela é sempre perfurada, isso é importante. São em torno de camadas aí concêntricas, de 30 a 60 camadas concêntricas de lâminas elásticas, tá? O número de lâminas elásticas amplia com a idade, isso é bastante interessante, tá? Ampliação dessas lâminas. Entre as lâminas elásticas situam as células musculares, as fibras de colágeno e assim por diante, tá? A túnica íntima, ela é normalmente rica também em fibras elásticas e é mais espessa que a túnica correspondente de uma artéria muscular, por exemplo, tá? E a túnica adventícia, nessas grandes artérias, é normalmente pouco desenvolvida. Lembrando que nessa região da adventícia é muito comum a observação do chamado vaso vasário, tá? Então aqui é o típico, né? A aorta é o grande exemplo de artéria elástica. Então aqui a gente vê a túnica íntima, né? Em todo o restante, tanto que eu nem consigo visualizar aí com nitidez, né, a tal da lâmina elástica interna e externa, porque ela vai existir sim, mas é tanto em toda a extensão que já não tem isso, tá? E depois nós temos todo o tecido que a gente chama de adventícia, onde a gente encontra os vasos, né, os pequenos vasos aqui do vaso vasário, tá? Como um todo. Aqui mais ou menos até aqui a gente tem a formação da túnica, que é a túnica média, e posteriormente a adventícia, tá? Aqui é um detalhe, de novo meu cachorro aí, né? Mas aí, aqui é um detalhe das fibras elásticas, tá? E aqui mostrando de novo mais um detalhe ampliado ainda, demonstrando que elas não são contínuas, tá? Elas se sobrepõem uma à outra. Isso é extremamente importante para que a gente não pode esquecer, deixa eu até voltar aqui para que vocês entendam isso, né? Que
esses nutrientes que são coletados pelos pequenos vasos na região de adventícia possam seguramente chegar a todas as camadas de musculatura, tá? Se fossem fibras contínuas, a gente são normalmente impermeáveis, né? Não poderia acontecer isso. Então, essa, essa presença dessas lâminas de fibras elásticas que acabam sendo sobrepostas permite essa melhor manutenção da nutrição de todas as camadas celulares dos grandes vasos, né? Então aqui de novo detalhes, aqui dá para ver bem as células dos vasos, as células musculares, né? E entre elas, notem aqui eu tenho uma camada, e entre elas eu tenho fibra elástica, eu tenho camada de musculatura, fibra elástica, camada de musculatura, fibra elástica, tá? Então, isso é interessante lembrar que quando a gente utiliza, então, uma técnica que só aparece as fibras elásticas, elas ficam meio que, como está mostrando aqui, né, separadas uma das outras, lembrando sempre que entre elas o que eu tenho é só musculatura lisa, certo? Belíssimo. As artérias musculares, elas, como eu falei, elas são derivadas das artérias elásticas e elas, em geral, apresentam um calibre mediano, tá? São ramos da horta e os seus respectivos ramos cada vez menos calibrosos, tá? Essa transição não é uma transição brusca, é uma transição contínua. O que a gente vê nessas artérias médias ou de distribuição? A túnica média, de novo, possui uma grande quantidade de fibras musculares, tá? Entretanto, entre elas não existe as fibras elásticas em tamanha proporção, tá? As lâminas elásticas, elas vão diminuindo. E a lâmina elástica, aqui é muito comum a gente observar, então, a lâmina elástica interna e a lâmina elástica externa, tá? Então, aqui está demonstrando camada túnica íntima, normal, linda e maravilhosa. Depois, abaixo já uma lâmina elástica interna. E depois todas as camadas da túnica média com as suas membranas, com a sua concentração de fibras elásticas, né, em menor proporção. E a adventícia. Mesma coisa aqui, muito bonita, inclusive, essa figura, né? Onde a gente consegue observar aqui, ó, né? Túnica íntima, a lâmina elástica interna, que delimita a túnica íntima, a túnica média, que está em azul claro, azul mais, né, azul celeste, sei lá como é que é o nome dessa cor, tá? Então, notem aqui que eu vejo bem com facilidade os núcleos das células musculares e depois a adventícia. Tá? A adventícia, aqui notem, ela tem um tamanho diferenciado em relação à túnica média, que é bem característico. Bem, de novo uma artéria muscular, linda e maravilhosa, tá? Com os contornos bem definidos aqui. E aqui só queria chamar a atenção para a irregularidade, notem a irregularidade da luz, né? A regularidade do vaso em cima da irregularidade da luz, então notem que eu falei que não era uma regra sem exceções, né? Mas aqui a veia correspondente à artéria é muito, muito claro para ver a diferença entre elas, né? Exatamente por causa do super desenvolvimento da camada de musculatura aí, lisa, tá? Com musculatura lisa, isso mesmo. Tá? De novo, e aí a perguntinha aqui que não quer calar, para ver se vocês tocam, né? A diferença entre essas duas, são os dois tipos de artéria. Uma é a elástica e outra de distribuição. O que eu preciso ver, né? Até porque me dá suporte aqui, né? Também, primeiro, a concentração, o tamanho da túnica, né? Quanto maior a túnica média, a probabilidade de ser um grande vaso. Quando é um grande vaso, é que está mais próximo do coração. Está mais próximo do coração, a tendência a ter mais fibras elásticas e pode sim ser uma lâmina elástica. Mas aqui a gente consegue visualizar, né, em cada extensão aqui da túnica média, a grande concentração de lâminas elásticas. Então, sendo essa a artéria elástica e essa aqui a artéria muscular, né, que também tem, vejam aqui os músculos, as células musculares são bem demarcadas e aqui eu vejo com nitidez a tal da lâmina elástica interna, tá? Principalmente.
uma adventícia bem desenvolvida aqui também. As artérias de médio calibre para baixo, né? Elas já começam a se diferenciar. E aqui notem que eu estou vendo sempre a veia correspondente. Depois vou falar da veia, mas já tá. Vou mostrar de novo as veias, mas vocês já comecem a, por favor, perceber as diferenças entre essas duas, né? Demonstrando o que a gente falou lá no início, né? A questão da regularidade, a questão do tamanho da túnica média em relação à túnica adventícia, tá? Então, nota que na veia, uma túnica média bem pouco desenvolvida, e ela é uma veia de médio calibre, né? E aqui, eu nem consigo já perceber mais onde começa, onde termina a adventícia dessa veia, né? Tá? E aqui é uma artéria de muscular, né? Tá? Novamente aqui, a diferença entre artérias e veias, e aqui eu estou diminuindo o calibre dessas veias, como eu vejo isso, pelo tamanho da túnica média, tá? Até chegar às artérias de pequeno calibre, que são as arteríolas, né, principalmente. As artérias de pequeno calibre, elas têm no máximo 8 camadas de musculatura lisa, tá? Na túnica média. E a túnica de adventícia, ela geralmente é mais esparsa e pouco desenvolvida. O que significa isso? Exatamente porque acaba, quanto mais no interior, né, do tecido, a túnica adventícia, ela acaba se misturando com o tecido conjuntivo em volta ali, então a gente diz que ela é esparsa, tá? Então eu não consigo visualizar o desenvolvimento dela em volta de uma forma tão bem como a gente via no caso dos vasos de maior calibre. Tá? Depois das artérias de pequeno calibre, né, e das veias de pequeno calibre, notem que aqui a veia de pequeno calibre da artéria de pequeno calibre, a túnica média aqui, ela já é mais semelhante. Aqui eu tenho que perceber melhor alguns outros aspectos, né? Como é a casa da regularidade, tá? Então, que a gente vê aqui a túnica íntima representada com a sequência dos núcleos achatados, tanto na veia quanto na artéria. A túnica média bem mais espessa ainda importante que a gente pense aqui, mais espessa na artéria que na veia, tá? Conforme o padrão, que é importante que a gente lembre. E aqui a túnica adventícia, ela tá esparsa, tá? Ela é delgada, porque eu consigo ver aquela pouquinho aqui do tecido conjuntivo denso, mas quando vira para frouxo já mistura com tudo. E a gente acaba não conseguindo nem observar onde que termina essas coisas aqui, tá? Em relação aos vasos do sistema arterial, que são as arteríolas, que são, digamos assim, os últimos antes dos capilares, é importante a gente distinguir algumas coisas. E eles são bem fáceis de serem identificados e vai cair em prova, é importante. Lembrem disso, na aula prática a gente vai ver, tá? São as menores do sistema de artéria especificamente, é o último segmento de ramificação dos vasos arteriais, tá? E a lâmina elástica interna aqui e externa estão ausentes, então tu não vai enxergar isso, tá? E é uma coisa bem interessante que a proporção entre a espessura da sua parede e o diâmetro da sua luz, ela é muito mais espessa, ou vamos dizer assim, é muito comum a gente observar que estaria a arteríola, tá? E a gente vai observar que a luz, às vezes, ela é mais espessa que as camadas como um todo. Ou existe uma relação muito interessante entre o diâmetro total da arteríola e a luz dela, tá? Tem no máximo 4 camadas de musculatura as arteríolas. Então, o que é o que está tentando mostrar aqui, ó. Notem que essa espessura da luz da arteríola é basicamente a mesma espessura da camada. Então, ou às vezes ela é maior ou ela é do mesmo tamanho, tá? Enquanto as vênulas, a gente vai ver o contrário, né? A gente vê sempre o calibre realmente sempre muito maior do que a espessura dos vasos. Tá? E aqui a gente tem essa modificação, tá? Então, aqui novamente, a gente visualiza arteríolas, aqui são 3 camadas de células de musculatura, estão vendo? Ó? 1, 2 e 3, tá? E se eu pegar aqui o total,
eu vou conseguir visualizar mais ou menos que, se eu pensar que aqui é menor, ó, tá vendo, ó, que isso aqui é maior do que a camada da espessura total, ok? Bien, lembrar que esses vasos podem ser observados, inclusive, nos próprios grandes vasos, né? E aí a gente chega nos capilares. Os capilares são os vasos menos calibrosos que nós temos. Eles são os mais simples que nós temos em deposição em relação à organização, porque as paredes elas são mais delgadas e elas são formadas exclusivamente do endotélio, só do tecido epitelial pavimentoso simples, só, tá? Essas células endoteliais, elas são enroladas, né, em forma de tubo. Às vezes tem uma célula só formando aquela camada, que é uma célula enrolada. Às vezes, no máximo, 2 células que formam um tubo de um capilar. Então, eles são realmente muito finos. O objetivo do tamanho do calibre, especificamente da simplicidade, né, vai ser exatamente a função que eles possuem, que é permitir transporte de substâncias desse sangue para o tecido e vice-versa, né? Lembrando que a resistência máxima foi alcançada nas arteríolas em relação ao fluxo de sangue, então esse sangue que chega nos capilares, ele chega com uma pressão muito diminuída, né? E isso possibilita então essas trocas que vão ser necessárias. Existem basicamente 3 tipos de capilares e isso é absurdamente importante que vocês lembrem, meus amores. Não só para mim, mas principalmente depois para a fisiologia, tá? Bem, os principais capilares, os mais comentados, são os capilares que a gente chama de capilar contínuo, tá? O que é o capilar contínuo? Capilar contínuo é aquele que tem aquela túnica íntima linda e maravilhosa, com seu endotélio, no máximo 2 célulazinhas, mostrando aqui como são organizadas. Essas células, elas estão justapostas, como qualquer tecido epitelial, tá? E em volta delas a gente apresenta aquela membrana basal, sempre desenvolvida, não necessariamente visível, tá? Que é contínua. Normalmente esses capilares têm de 4 a 15 nanômetros e estão presentes em todas as partes aí do corpo que vocês imaginem, tá? Os capilares fenestrados, tá? Apresentam a lâmina basal contínua também, só que o que a gente vai observar é que ocorrerá células justapostas. Deixa eu ver se tem essa figura aqui, mas aqui, ó, aqui eu consigo mostrar melhor para vocês os vasos fenestrados. Notem que nós temos uma célula aqui que se une por junção de oclusão, uma membrana na outra, mas que ao longo da organização dessa célula, as membranas, a membrana ela meio que se toca uma com a outra. Então, a célula está aqui, né, espaço entre essas 2 membranas citoplasma, mas em algumas regiões, que está demonstrado aqui, vamos ampliar um pouquinho, se a gente conseguir, tá? Aqui, notem que a membrana ela afina tanto, e isso é que dá origem às fenestras, depois retorna, depois afina, depois retorna, né? E esse tipo de vaso fenestrado é muito observado nas velocidades intestinais, no pâncreas e nos rins. Eles vão permitir um aporte, eles vão permitir uma saída de material diferenciado daqueles que são, dos materiais que são liberados ou que passam por transporte aqui num capilar contínuo, tá? Então, o tamanho das substâncias que partem a partir que difundem pelas fenestras pode ser aumentado em quantidade e tamanho, tá? É importante que a gente lembre disso. E os últimos tipos de capilares são os capilares que a gente chama de capilares sinusoides. Vou voltar aqui para vocês entenderem. O que é um capilar sinusoide? Capilar com sinusoide, você tem uma descontinuidade celular. As células, elas não têm essa relação de justaposição como a gente observa normalmente no citoplasma em relação às células epiteliais. E além dessa descontinuidade celular, né, nós vamos ter também uma membrana basal descontínua, tá?
que tem bastante associação com fibra de colágeno, para que a gente possa manter a estrutura desse vaso, né? Para que ele não seja desfeito, ele tem que estar como vaso, tá? Normalmente os diâmetros são maiores, de 100 a 1000 nanômetros aqui, né? Então os contínuos são menores, os fenestrados 50 a 100 e os sinusoides maiores. Aqui está um exemplo de vaso sinusoide, que é o que a gente encontra basicamente no fígado, na medula óssea e no baço. Lembrando que esses 3 órgãos são órgãos do sistema associado à produção e degradação das células do sangue, né? E aí, vamos pensar só por exemplo, na medula óssea, né? Como é que uma célula de sangue vai chegar na circulação sistêmica? Né? É sempre a partir dos vasos, né, menores, que é o que estão ali dentro do tecido. Então, como é que uma célula entraria numa outra? A gente sabe que os glóbulos brancos fazem de apedese, mas os outros, né? Então, aqui é importante que a gente entenda que é por esses canais aqui, por essas irregularidades, essa descontinuidade, essa interrupção da parede, que a gente tem essa possibilidade. Isso no fígado também, onde você também tem o processo de hemocatarese, né? E no baço, né? E além de outras substâncias que podem, porventura, serem transportadas de um lado para o outro aqui, graças à presença dessas estruturas. Bem, com frequência, e com uma certa frequência, a gente vai observar que os capilares, eles são envolvidos por células que são chamadas de células adventícias ou perícitos, tá? Essas células, elas são bastante comuns nas células de capilar contínuo e fenestrado, tá? Não se observam em sinusoides. Qual é a função dessas células aqui que envolvem, então, as células endoteliais? Notem que elas são células com prolongamentos, tá? E elas abraçam o vaso sanguíneo. Como não tem musculatura aqui, né, e esses vasos estão em contato direto com o tecido, seria interessante, e elas servem como uma forma de controlar fluxo, tá? Então, essas células são células mioepiteliais e elas podem fazer contração desse capilar, diminuindo o seu calibre, retendo então o fluxo, ou ampliando seu calibre, permitindo que você tenha um maior fluxo desse sangue nesses tecidos, tá? Além disso, os perícitos também estão associados à reparação tecidual, que dá para ver exatamente esse abraçar, né, do perícito aqui. Nos vasos fenestrados, os perícitos, eles estão muito associados também à permeabilidade, né? Então, como já tem aquelas pontos da membrana onde o processo de difusão ocorreria de uma forma muito mais rápida e de substâncias maiores, a presença do perícito em volta desse vaso força que as substâncias elas passem somente por entre esses prolongamentos dessas células, tá? Então, isso auxilia bastante na proteção. E esses perícitos são observados histologicamente como um núcleo maior associado ao capilar. Então, aqui a gente vê um capilar e uma célula, e notem que um núcleo é diferente, porque o núcleo de uma célula endotelial é um núcleo achatado, é uma célula pavimentosa, lembrem disso, não esqueçam, tá? Bem achatadinho. E os núcleos dos perícitos, em geral, são maiores, a gente vê uma eucromatina mais frouxa, presença às vezes de nucléolo, tá? Aqui de novo, ó, o perícito associado, tá? Então, a gente consegue visualizar aí essas células. Aqui da mesma forma, é um corte, uma imagem bem rara, um capilar seccionado longitudinalmente, né? Bem raro isso de acontecer. Vê que a gente tem tecido conjuntivo envolvendo todo esse capilar, tá? E aqui mostra a presença das fibras de colágeno, né? Para manter essa estrutura que é tão importante, tá? Por isso um tecido conjuntivo denso não modelado. E aqui de novo, são cortes transversais, né? E aqui a gente vê aqui, de novo, o núcleo do perícito, né? O núcleo da célula em si, o núcleo do perícito, tá? Então, aqui a gente tem os capilares,
tá? Uma arteríola, ok? E aqui uma veia correspondente, uma vênula, né? Tá? Então, pergunta olhando aqui, prestem bastante atenção, tá? Parem um pouquinho, tentem achar onde, se vocês realmente sabem onde que vocês estão vendo o capilar aqui. São cortes de pele, né? E aí a gente consegue visualizar onde esses capilares. Vamos lá. Né? Tronco. Me senti a Ana agora do Frozen. Vamos lá. Tá? Aqui. O que a gente vê? Os capilares. Os menores vasos, né? Os capilares, capilar. Tá? São esses pequitinhos aqui. Certo? Bem, sobre o sistema venoso, a gente tem que lembrar que eles são o sistema venoso é formado a partir dos capilares, né? E formam então as vênulas, as veias de pequeno calibre, as veias de médio calibre e as veias de grande calibre, sendo que esse calibre amplia à medida que chega-se próximo ao coração, tá? As vênulas, que são logo essas vênulas pós-capilares, elas sempre se agrupam normalmente em pequenas vênulas musculares. Tá? As vênulas são frequentemente vistas ao lado ou próxima das arteríolas, como todas as mostras que a gente mostra ali, né? E aqui a gente normalmente vê as vênulas musculares convergem em veias de fino calibre e estas vão ampliando de uma maneira geral, tá? Nas vênulas a gente consegue às vezes, né, notar que aquela questão da irregularidade nem sempre é observada, tá? Então aqui vejam, aqui tem capilares, pequenos capilares, aqui tem capilar, são vasos menores, né? Aqui tem uma vênula, aqui eu tenho outra vênula, tá? Ó, aqui tem outra, tá? E assim sucessivamente. As vênulas, como a gente falou, tem sempre uma luz do seu maior do que, inclusive, a espessura da sua forma, e o tecido adventício aí, a parte adventícia, ela é esparsa como nas arteríolas, tá? A maioria das veias é de pequeno ou de médio calibre, tem esse diâmetro em torno aí, então de 1 a 2 milímetros, tá? E à medida que vai chegando próximo do coração, vai ampliando o número de células musculares na camada delas, tá? Então aqui a gente vai conseguir visualizar, tá? Ainda veias de pequeno calibre, mas aqui a gente já tem olha só, duas camadas musculares, tá? Adventícia ainda, não é que a gente fala que são praticamente inexistentes, porque você tem essa mistura, né, que a gente não observa. E uma característica bem interessante que, obviamente, não é para se esquecer, eu acabei não falando agora até agora, que é uma das grandes características distintivas das veias e das artérias, além da organização da própria parede, né, que é a presença de válvulas, exatamente, tá? As válvulas, elas estão presentes nas veias de uma maneira geral, desde menor calibre até maior calibre, tá? As veias de menor calibre, aquela pós-capilar, alguma delas, como tem uma camada tão simplesinha, elas são muito parecidas com capilares mesmo, às vezes até tem perícitos também, tá? Nas veias de médio calibre, a túnica predominante é a adventícia. Olha lá que lindo, olha lá que lindo. Então aqui a gente vê, ó, túnica média e adventícia. Olha a diferença do tamanho dessa adventícia para a túnica média, tá? Então, é importante que a gente lembre, se eu visse a túnica médica dessa tela, ela poderia ser até maior, tá? Mas aqui, ó, desenvolvido aqui é principalmente a adventícia. As túnicas de médio calibre contêm vaso-vasário e nervos vasculares, já, tá? A túnica médica é boa. Túnica média, meus futuros médicos, né, ainda é fina, tá? E a túnica íntima é sempre aquela básica lá, tá? Nas veias de grande calibre, a adventícia ainda mais espessa, a túnica íntima ainda mais delgada, tá? E a luz aqui é relativamente bastante ampla, tá? Quando comparada com uma artéria de mesmo calibre. Tá aqui, então, que tá mostrando para vocês, olha lá, tá? É a adventícia, ok?
A célula de musculatura é isso aqui, ó. Isso aqui tudo, essa parte que vai ficar em azul, opa, volta aqui. Essa parte que vai ficar em azul, daqui para cá, é a adventícia. Vejam que ela se mistura com toda essa parte aqui, tá ok? Então, vamos lá. As veias de grande calibre são as grandes responsáveis, ó, tá? As grandes, onde a gente consegue, às vezes, num corte histológico, visualizar essas lindezas, como está mostrado aqui, demonstrando as válvulas, né? Então, todas as veias apresentam válvulas, né? Não são exclusividade de veia, lembra, eu sei disso, tá? Mas, né, elas estão presentes mais nas veias, e a função das válvulas é impedir um refluxo de sangue. Então, elas são extensões, e notem, por favor, aqui, meus amores, ó, elas são extensões da túnica íntima, e no interior delas você também tem um pouco daquele tecido conjuntivo que a gente viu que está sempre associado ali, né? E aqui você vê o funcionamento dessas válvulas, né? Então, o fluxo de sangue, ele abre as válvulas, e quando se para essa pressão, né, que é advinda lá das artérias, a tendência é esse fluxo retornar. Mas no retorno, né, você vai observar esse movimento de fechamento das válvulas, impedindo o refluxo e mandando, então, o nosso sangue lá para o coração mesmo, tá? As veias sempre possuem válvulas em seu interior, tá aqui, são dobras da túnica íntima, preenchidas por tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo tem que ter bastante elasticidade, então tem fibras elásticas, tem resistência também, tem fibras de colágeno também, tá? E elas tendem a ser mais presentes nas veias dos membros inferiores, né? Então aqui está mostrando um pouquinho dessa. Isso aqui é literalmente um resumo de tudo que a gente falou aqui, tá? Para que vocês se deliciem. E esse é o grande finale. Não acabou ainda. Depois tem o terceiro vídeo, que é falar de coração, tá, amores? Mas vou parar porque senão fica muito tempo. E aqui a gente vê, né, os diferentes tipos aí, né? Aqui, então, artéria, veia, arteríola, vênula, sempre os vasos correspondentes, notem isso, tá? Capilares, tá? E notem aqui as diferenças em relação à organização como um todo, certo? Então, vou voltar aqui. Depois, na nossa próxima aula, a gente vai explorar um pouquinho mais o universo desse órgão, né? Que é o grande responsável por manter o fluxo disso tudo, que é o coração. Certo, povo? Então, até daqui a pouquinho. Um abracinho, vamos descansar, tomar uma aguinha, respirar. Depois a gente continua, tá? Parando.